Fala pessoal, eu sou Cláudio Costa e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. E no vídeo de hoje eu queria compartilhar com você algo que eu aprendi no livro Quem Pensa Enriquece, de Napoleão Hill. Para quem não sabe, Napoleão Hill foi um homem que dedicou 25 anos da sua vida estudando a vida de 500 das pessoas mais bem-sucedidas dos Estados Unidos. O objetivo dessa pesquisa era encontrar qual era a causa do sucesso, qual era o segredo, por que essas pessoas eram tão bem-sucedidas. E depois de todo esse tempo de pesquisa e estudo, ele finalmente descobriu. Ele percebeu que havia um padrão em todas essas pessoas bem-sucedidas, que todas elas tinham um padrão de comportamento bastante parecido. E o resultado de todo esse trabalho foi esse livro aqui, Quem Pensa Enriquece. Dentro desse livro existe a fórmula para o sucesso. E se você, assim como eu, está buscando se desenvolver mentalmente e também está buscando a riqueza e a prosperidade, é fundamental que você tenha esse livro. E esse não é um livro para você ler só uma vez. Ele é um livro de estudo, um livro que você precisa ter disponível para consultar sempre que você precisar. Para você ter uma ideia, esse livro é considerado a Bíblia do sucesso. Bob Proctor, que é um dos caras mais foda em desenvolvimento pessoal e mudança de paradigma, lê esse livro há mais de 50 anos. O mesmo livro há mais de 50 anos. Já pensou? E olha que o Bob Proctor já tem sucesso. E mesmo assim ele continua lendo esse livro, para você ver a importância das informações que tem aqui dentro. Mas então vamos lá. O que foi que eu li de interessante nesse livro que me fez vir aqui gravar esse vídeo? Bom, o ensinamento que eu aprendi, que eu queria dividir com você, está num trecho do livro com o título de A Menos de um Metro do Ouro. Eu vou ler o trecho aqui e nas partes importantes eu paro para comentar o que a gente pode extrair de cada lição. E o trecho começa assim: A menos de um metro do ouro. O hábito de abandonar tudo quando se é atingido por uma derrota temporária é uma das causas mais comuns do fracasso. Todo mundo comete tal erro uma vez ou outra. Logo no início, Napoleão Hill já começa nos dando um alerta. O hábito de abandonar tudo quando se é atingido por uma derrota temporária é uma das causas mais comuns do fracasso. Isso quer dizer que a maioria das pessoas fracassa na vida porque não tem persistência suficiente para continuar em frente apesar das derrotas e dos tombos que a vida nos dá. É como diz aquele ditado, nem tudo são flores, mas apesar dos problemas e das dificuldades, a gente tem que continuar firme no nosso objetivo. Porque você não fracassa quando você é derrotado. Você fracassa quando você desiste. Então vamos continuar a leitura. Na época da corrida para o oeste, um tio R.U. Derby foi tomado pela febre do ouro e partiu, decidido a cavar e enriquecer. Ele nunca ouvira dizer que o cérebro humano já produziu mais ouro do que foi extraído do solo. Demarcou um pedaço de terra e, munido de picareta e pá, entregou-se ao trabalho. Seriam tempos difíceis, mas sua febre do ouro era indiscutível. Após semanas de trabalho, foi recompensado pela descoberta do brilhante minério. Precisava de máquinas para trazer o ouro à superfície. Sem chamar muita atenção, escondeu a entrada da mina, voltou para casa em Williamsburg, Maryland, e contou à família e a alguns vizinhos sobre seu achado. Eles se juntaram e conseguiram dinheiro suficiente para a compra e o transporte da maquinaria necessária. Então tio e sobrinho Derby voltaram à mina. O primeiro vagão de minério foi extraído e enviado à fundição. Os resultados comprovaram que aquela era uma das mais ricas minas do Colorado. Mais alguns vagões e todas as dívidas seriam pagas. Viria então o grande sucesso financeiro. À medida que a perfuração se aprofundava, as esperanças de Derby e de seu tio chegavam às alturas. Foi quando algo aconteceu. O veio do ouro desapareceu. Chegaram ao fim do arco-íris e o pote de ouro não estava mais lá. Perfuraram desesperadamente, tentando reencontrar o filão. Tudo em vão. Finalmente decidiram desistir. Então ele começa contando a história de um cara que foi tomado pela febre do ouro, pelo desejo de enriquecer. Esse cara, decidido a ir atrás dos seus sonhos, partiu determinado a cavar até encontrar ouro. E depois de algumas semanas cavando, ele finalmente encontra ouro. E isso deu mais motivação para ele. Agora ele sabe que o ouro está ali. Só que como ele não tem as máquinas necessárias para cavar mais fundo, e nem o dinheiro suficiente para comprar essas máquinas, então ele volta para casa e mostra o que ele achou para seus parentes e para seus vizinhos. E todos eles se juntaram ali, fizeram uma espécie de vaquinha e conseguiram dinheiro suficiente para comprar as maquinarias necessárias. Eles então voltam para a mina e retornam às escavações. Extraíram o primeiro vagão e a felicidade só aumentava. Só mais alguns vagões e eles já teriam dinheiro suficiente para pagar todas as dívidas. Mas aí o veio do ouro desapareceu. Eles cavaram desesperadamente, mas não achavam mais nada.
e depois de várias tentativas fracassadas, decidiram desistir. Vamos continuar a leitura. Venderam a maquinaria para um comerciante de ferro velho por algumas centenas de dólares e tomaram o trem para casa. Mas aquele comerciante de ferro velho não era nada bobo. Chamou o engenheiro de Minas para avaliar o local da escavação e fazer alguns cálculos. O engenheiro explicou que o projeto havia falhado porque os proprietários não tinham familiaridade com as linhas da falha geológica, que são fraturas na continuidade de uma formação rochosa, causada por deslocamentos de terra. Os cálculos mostravam que o veio seria encontrado a menos de 1 metro, de onde os Derby haviam parado de cavar, e ele estava exatamente lá. O proprietário do ferro velho tirou da mina milhões de dólares em minério, porque foi sábio o bastante para procurar o conselho de um especialista, antes de desistir. Eles venderam toda a maquinaria e voltaram para casa. Só que o cara que comprou as máquinas era um cara muito inteligente. E antes de fazer qualquer coisa, procurou primeiro a orientação de alguém que entendia do assunto. E o que a gente pode aprender com isso? Bom, o que a gente pode aprender é o seguinte: quantos de nós não temos o sonho de fazer algo novo na nossa vida? Por exemplo, começar o próprio negócio, empreender na internet, investir na bolsa de valores, sei lá, qualquer coisa que seja fora do padrão do seu círculo social. E nesse momento de dúvida e incerteza se vai dar certo ou não, ao invés da gente buscar a orientação de quem já fez o que a gente quer fazer, de quem já chegou onde a gente quer chegar, o que a maioria de nós faz? A maioria de nós busca conselho com familiares, amigos, colegas de trabalho, pessoas que nunca fizeram aquilo que a gente quer fazer. E como essas pessoas podem nos ajudar? Como que essas pessoas podem nos ensinar algo que elas nunca viveram? Então, a lição que a gente pode aprender aqui é: diante de um momento de importante decisão, a gente tem sempre que buscar a orientação e o conselho de pessoas que entendem o que estamos passando, que já viveram o que estamos vivendo, pessoas que já chegaram onde a gente quer chegar. E como eu faço isso? Bom, a maneira mais simples, barata e acessível é através dos livros, por 2 motivos. Primeiro, uma mentoria, 1 hora com essa pessoa que você admira, pode ser muito caro para você no momento. E 2, porque talvez a pessoa que você admire e se inspire, talvez já tenha morrido, mas a mensagem dela ficou aqui, preservada e disponível em livros, como este aqui. E através dos livros, você aprende basicamente qualquer coisa. Existem livros sobre tudo que você pode imaginar, como começar o próprio negócio, finanças, desenvolvimento pessoal, marketing digital, bolsa de valores, mudança de mentalidade e até mineração. E um livro custa em média 40, 50 reais. E se você for parar para pensar, isso é muito barato, comparado às informações que tem ali dentro, que pode mudar a sua vida, te ensinando algo e fazer você ganhar muito mais. Então, a lição que a gente pode extrair desse trecho é: nos momentos de dúvida, busque sempre a orientação e o conselho de quem já viveu o que você está vivendo, de quem já passou o que você está passando, de quem já chegou aonde você quer chegar. Continuando, a maior parte da quantia arrecadada para a compra da maquinaria fora levantada graças aos esforços do jovem R.U. Derby, emprestada por parentes e vizinhos que acreditaram nele. Embora tenha levado anos, o rapaz fez questão de pagar cada dólar. Tempos mais tarde, Derby recuperou e multiplicou o que havia perdido, quando descobriu que o desejo pode ser transformado em ouro. A descoberta veio depois que começou a vender apólices de seguro. Lembrando que havia perdido uma imensa fortuna por desistir a menos de 1 metro do ouro, Derby aproveitou a experiência do novo trabalho, dizendo simplesmente a si mesmo: parei a menos de 1 metro do ouro, mas nunca vou desistir se as pessoas responderem negativamente à minha oferta de um seguro. Derby passou a fazer parte de um pequeno grupo, menos de 50 homens, que vendia anualmente mais de $1 milhão em seguro de vida. A razão de sua persistência foi a lição que aprendeu com a desistência nos negócios de mineração. Outra lição que a gente pode extrair aqui é: aprenda com os erros. Somos doutrinados desde a nossa infância, pela escola e pela sociedade como um todo, que não podemos errar. Só que errar faz parte da vida. Como é que a gente aprende a andar? Caindo e levantando. Não importa quantas vezes a gente caia, nosso objetivo inconsciente é andar. E depois de tantas tentativas e erros, nós finalmente aprendemos. E o mesmo vale para andar de bicicleta e para tudo na vida. Aprendemos mais com os erros do que com os acertos. Se não fossem os erros, então não teria evolução. Os melhores aprendizados acontecem nos obstáculos e nos tropeços que a gente encontra pelo caminho. Para finalizar, vamos ler o final do trecho. Ninguém está livre de, antes de alcançar o sucesso, sofrer derrotas temporárias e talvez até fracassos.
Nesses casos, a reação mais comum é desistir, e é o que a maioria faz. Mais de 500 homens, entre os mais bem-sucedidos dos Estados Unidos, disseram que seu maior sucesso chegou logo depois de uma derrota. O fracasso é um embusteiro astucioso, com um aguçado senso de ironia. Sente grande prazer em fazer tropeçar quem está a um passo do sucesso. Por último, Napoleão Hill disse que ninguém está livre de sofrer algumas derrotas antes de alcançar o sucesso, e que nesses casos, a reação mais comum da maioria das pessoas é desistir e abandonar tudo. E ele diz que os homens mais bem-sucedidos dos Estados Unidos, os quais ele passou 25 anos da sua vida estudando, disseram que seu maior sucesso veio depois de uma derrota. Ele diz também que o fracasso é traiçoeiro e que ele sente prazer em fazer tropeçar quem está a um passo do sucesso. Isso acontece porque a nossa vida não é uma linha reta, linear. Ela parece mais com uma rodovia, cheia de curva, cheia de subida e descida. E pela nossa vida ser cheia dessas curvas, dessas subidas e descidas, a gente não consegue ver o que vem a seguir. Pode até ser que o sucesso esteja depois da próxima curva. Só que como a gente não está vendo, muitas vezes a gente abandona o barco e acaba desistindo dos nossos sonhos. Então, a lição que a gente pode aprender aqui é: não desista dos seus sonhos. Por mais que você não esteja vendo o pódio ainda, por mais que você sofra algumas derrotas no meio do caminho, continue firme no seu propósito. Se cair, levanta, sacode a poeira, levanta a cabeça e vai para a luta novamente. Lembre-se que Deus dá as melhores batalhas para os melhores soldados, mas antes de você alcançar a vitória, você tem que provar que merece. Bom, então é isso, pessoal. Espero que você tenha gostado do vídeo. Eu espero que você tenha extraído lições valiosas, assim como eu. E se você gostou, deixe seu like como forma de retribuição. Aproveita também para compartilhar esse vídeo com mais pessoas. E se você ainda não é inscrito, aproveita também para se inscrever no canal e ativa as notificações para não perder nenhum vídeo novo quando sair. Eu fico por aqui e até o próximo vídeo.